Bom dia, turma 2001, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Todo mundo com saúde, se cuidando. Nós estamos entrando aí hoje, dia 19 de maio, terça-feira, com a continuação sobre a população mundial. Estamos entrando aí hoje com migração. O que é migração? A migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Essa migração ela ocorre devido a fatores sociais e econômicos, que está relacionado a emprego, renda, fatores naturais, enchentes, furacões, tsunamis, e os fatores políticos, ligados à guerra. Então, esses fatores econômicos aí é que fazem, que estão envolvidos nesse processo de migração, desse movimento da população, as pessoas se deslocando de um lugar para outro. Tipos de migração. Nós temos a migração, tipo de migração externa e a interna. Vamos falar um instantinho sobre a migração, sobre esse tipo de migração, Imigração e imigração. São fenômenos espontâneos relacionados com o ato de estabelecer nova residência em um país ou região diferente do local de origem. A imigração, que é a saída, significa deixar o local de origem, a pátria, com a intenção de se estabelecer em um país estranho. Um indivíduo que se encontra nessa situação é denominado na sua pátria por emigrante. Agora, a imigração, que é a entrada, é o fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo, mas visto pela perspectiva do país que o acolhe, ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho ou residência, passando a ser denominado por imigrantes. Podemos dar como exemplo um brasileiro, por exemplo, que se ausenta do Brasil por um longo período para trabalhar nos Estados Unidos. Vamos supor que saiu alguém daqui para trabalhar por um longo período nos Estados Unidos. No Brasil, ele é denominado emigrante. E nos Estados Unidos, ele é considerado um imigrante, certo? Então, esse fenômeno migratório esteve sempre presente na vida humana, marcando períodos importantes na história de muitas nações. No Brasil, no século XIX e início do século XX, foram particularmente importantes na caracterização do Brasil como um país de acolhimento, até hoje, com a chegada dos imigrantes europeus, portugueses, italianos, espanhóis, alemães e de imigrantes japoneses para trabalharem na agricultura, tá? Só que nos finais lá do século XX, houve uma inversão de migração, predominando a emigração de brasileiros com destino aos Estados Unidos. Então, vê que a história muda. No final aí do século XX, acontece uma inversão de migração. Antes, as pessoas estavam vindo, agora as pessoas estão indo. Então, houve uma inversão de migração predominante, Então, as pessoas estão saindo do Brasil com destino aos Estados Unidos, certo? Aí nós vimos a migração externa. Agora vamos ver sobre a migração interna, Migração interna, nós temos interregional e intrarregional. O que é isso? Interregional, ela ocorre de um estado para outro, E a intrarregional, ela ocorre dentro do mesmo estado. Então, se eu estou no Rio de Janeiro e vou para São Paulo, esse movimento é interregional, não é isso? Se eu estou
no Rio de Janeiro e saio para trabalhar na região dos lagos, eu estou dentro do mesmo estado, certo? No estado do Rio de Janeiro. Então, vamos seguir. Então, nomadismo. O homem, sem moradia fixa, ele deslocava-se no espaço em busca de alimentos, pastagens, né? Então, desde o início lá vem sendo feito esse tipo de movimento migratório. Agora nós estamos falando do nomadismo, né? É o homem que sai da sua morada, né, fixa, e se desloca em busca de alimentos, em busca de melhores condições, né? Aí nós temos também a transumância, né? O que é essa transumância? Ela é também conhecida como migração sazonal. Ela está relacionada às estações do ano. É o caso dos nordestinos, que se deslocam do agreste para a zona da mata, na estiagem, para trabalhar na lavoura. Então, aqui nós já estamos relacionando esse movimento, né, está relacionado às estações do ano, porque a mudança de clima, né, de quem precisa do trabalho da lavoura, então tem a ver com o clima. Então, acontece esse movimento aí de transumância, né? E a migração diária ou pendular? Que migração é essa? Que tipo de migração é? É o deslocamento diário de pessoas residentes na periferia para cumprir sua jornada de trabalho no centro, retornando no fim do dia. Acontece muito aqui na nossa área, né? As pessoas saem para trabalhar lá no centro do Rio, trabalhar na Barra, trabalhar Copacabana, e à noite retornam, né, no fim do dia para suas casas. Ou seja, se deslocaram, muitos se deslocam para trabalho, para estudos, né, e no final do dia retornam. Então, é o tipo de migração diária ou pendular. Depois nós temos o tipo de migração que é o êxodo rural, que é muito conhecido nosso, né? É o deslocamento em massa de pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Aí nós temos a evolução do crescimento da população mundial. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase. A primeira fase, até o final do século XVIII, as taxas de natalidade eram bastante elevadas, porém, o crescimento demográfico era baixo em razão das taxas de mortalidade também se apresentarem elevadas. Na segunda fase, caracterizava-se pelo grande crescimento demográfico em razão das elevadas taxas de natalidade e da redução das taxas de mortalidade, como consequência das melhorias nas condições médico-sanitárias, né, e de alimentação. Foi uma grande importância aqui nessa mudança. Na terceira fase, ocorre um crescimento baixíssimo em razão da redução das taxas de natalidade e de mortalidade, promovidas sobretudo pelos avanços médicos e melhores condições de vida, né? Aí nós temos a distribuição da população mundial. Nós vimos aqui, nós vamos perceber que a população ela encontra-se distribuída pelo espaço mundial de modo heterogêneo, né? Principalmente em razão de condicionamentos físicos, históricos e socioeconômicos, né? Em razão desses condicionamentos aqui é que a população se distribui dentro dos espaços, né, no mundo. Aí nós temos agora aí a questão do Brasil, né? E as densidades demográficas são 5 grandes regiões, das 5 grandes regiões são bastante heterogêneas. Vamos observar o gráfico, né? Que em 2000 a região norte era menos densa em relação à região sudeste, tá? Então vamos observar aqui. Vamos observar aqui os dados de 1991 e 2000. O que nós observamos aí? Que a região sudeste ela continua sendo a mais densa. Em todos os momentos a gente observa que a região
Sudeste, né? Ó, Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste aqui, a Sul, a região Sudeste. Então, a gente observa que tanto em 1991 e 2000, nós vemos o quê? A população maior aqui, né? Então, observa, região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, Sul e a Sudeste, dando esse destaque aqui, certo? Quando nós falamos aqui, né? Quando nós falamos aqui do Brasil e das suas regiões, tá? Nós vimos aqui o que? Uma densidade demográfica, né? Então, o que vem a ser essa densidade demográfica? É a relação entre o número total de habitantes de um território e a sua extensão, né? Densidade demográfica, tá? Aqui nós temos o Brasil chegou ao final do século XX como um país urbano. Em 2000, a população urbana ultrapassou 2/3 da população total e atingiu a marca de 138 milhões de pessoas. Este é o resultado de um processo iniciado na década de 50 na região Sudeste. A partir de então, esse contraste se acentuou e se generalizou pelas 5 grandes regiões do Brasil. Então, a questão da urbanização, né, o país urbano, o Brasil passou a ser chamado de um país urbano, então os grandes centros dentro de todas as regiões foram se destacando mais no decorrer dos anos. Aqui o gráfico revela que a região Sudeste, em 2000, ainda se mantinha na liderança do processo de urbanização. Por um grande período, a região Sudeste dominou, né? Foi praticamente a dominante nesse processo, nessa liderança do processo de urbanização. Depois é que as outras cidades, né, vêm crescendo com o tempo. No Brasil, no mundo, no final do século XX, a taxa de fecundidade era de 2,9 filhos por mulher. Nos países mais desenvolvidos, essa taxa era de 1,5. E nos países menos desenvolvidos, em torno de 3,2. O total de anos que, em média, os homens esperam viver não é o mesmo total de anos que, em média, a mulher espera viver. A esperança de vida para os homens é uma e para mulheres é outra. Para os homens é de 65 anos e para mulheres 72 anos. Né? Então isso aqui é uma expectativa de vida, né? Proporção da população por sexo. Nós temos 1980 e 2000, mas nós temos aqui os homens, tá? E mulheres. Então, nós vamos observando que 1980, 1991, 1996 e 2000, nós observamos que o gráfico mostra pra gente que o número de mulheres sempre é um pouco maior, né? População ativa. O que é a população ativa? População economicamente ativa. São todas as pessoas acima de 15 anos de idade que constituem a força de trabalho, incluindo as pessoas atualmente empregadas, as temporariamente desempregadas e as que estão à procura de emprego há menos de um ano. E o que é a população ativa? É a população economicamente inativa, formada por donas de casas, aposentados, portadores de deficiência física, crianças. Esses aposentados aqui a gente fala, os idosos, né, também. Agora nós temos aqui a população, tá? Nós temos a população relativa aí. Temos a população relativa. O que é essa população relativa?
População relativa é o número de habitantes, né? O número de habitantes dividido pela área da população, pela área do espaço. Então, eu tenho o número de habitantes dividido nessa área, eu vou ter essa população. Aqui nós temos o bairro japonês, né, com elevada densidade demográfica. E na foto seguinte, nós observamos aqui, ó, num pequeno espaço, uma população muito grande distribuída só nesse espaço. Não é isso? Então, nós estamos vendo uma área aí com uma população relativa, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, onde que nós temos uma população maior aqui, né? Onde que essa densidade é maior. Aqui eu tenho uma área com uma população, um número de pessoas muito grande. Já na imagem seguinte, nós temos a região amazônica com uma baixa densidade demográfica. Então, aqui eu tenho uma alta, né, densidade demográfica, ou seja, um número grande de habitantes numa determinada área, ou seja, ocupando quase o mesmo espaço, né? Aqui eu já tenho uma grande área e uma população menor, né? Ou seja, como está distribuído em muitas regiões do Brasil a nossa população, né? No Brasil mesmo nós temos a região sudeste, que é uma região bem povoada, né? E nós temos outras regiões com essa baixa densidade aí, não é isso? Então nós temos um país populoso, né? Que tem uma população absoluta, quantidade de habitantes de um determinado lugar, e nós temos um país povoado, que é a população relativa. Refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada, e é calculada por meio da divisão, né? Que eu falei anteriormente, da população absoluta pela área ocupada. Então, nós observamos nessas duas imagens, certo? Então, nós temos agora 3 questões aí para vocês poderem responder, tá? Vocês podem responder consultando o livro de vocês ou mesmo aqui no vídeo de hoje, tá ok? Então, vamos lá. Questão número 1, explique o que é movimento migratório. A questão número 2, que nome recebe o movimento migratório que ocorre dentro do país? A questão número 3, explique a diferença entre imigrantes e imigrantes. Só isso, tá ok? Até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.